Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao 14º episódio de O Agrocast. Eu, Saulo Campos, o Agrolindo. Eu, Caio Falcão, o Agrofofo. Estamos aqui hoje para falar sobre o que a gente mais falou na primeira temporada, certo? Manejo. Então começamos a segunda temporada com quem? Ernesto Kozer. Ficou muito bacana, se você não assistiu, volta lá e assiste. Com o Valfredão também, da Datamais. Foi muito bacana, mas hoje a gente vai falar de manejo além da pastagem. Ernesto falou da pastagem, agora a gente vai para o curral, tá bom? Então hoje, quem vai estar com a gente? Rafael e Dr. Marcelo. Deixar essa turma boa se apresentar aqui para nós. Rafael. Opa, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Rafael Cassiolato. Pela primeira vez aqui na Bahia, a trabalho, e muito contente aí de estar com vocês aí por um período. Bacana, Marcelão. Eu sou Marcelo Campos, médico veterinário da Birimbau AgroReps, irmão do Agrolindo. Não nasci com essa sorte toda. E uma das empresas que a gente representa é a Global Gen, e tivemos a oportunidade de trazer o Rafael para dar um giro na fazenda dos nossos clientes e falar um pouquinho sobre manejo essa semana. E como não poderíamos deixar de ser, fizemos uma pausa aqui com essa turma massa do Agrocast para trazer um pouquinho dessas informações para vocês também. Marcelão aí, pela segunda vez aqui com a gente, né? Muito bom, a primeira já foi um show de aprendizado, imagine a segunda. E vamos para o que interessa, né? Vamos para o que interessa, vamos falar de manejo. Agora, antes de falar de manejo, vamos entender quem é que está aqui com a gente. Porque o cara é fera, tive a oportunidade de estar em fazenda com ele. Então, conte um pouco de sua experiência, né? O que é que rolou com o Rafael para chegar com essa bagagem tão interessante para oferecer para os clientes hoje? A Global Gen, ela é uma empresa que nós trabalhamos exclusivamente com a linha reprodutiva, né? Mesmo em função da origem dela. Os sócios proprietários da Global Gen são os professores que fizeram o primeiro protocolo de ATF no mundo. O OVSync, o Milo e o Pursley são donos da Global Gen. Então a gente quer ter a expertise de ser a melhor empresa da linha reprodutiva do mercado. E a gente sempre fala de protocolo, né? Ajuste de protocolo, organizar protocolo, e a gente briga para 1%, 2% de fertilidade. Quando a gente cai para ferramentas de manejo, né? E sempre que a gente fala sobre ferramentas de manejo, não onera custo para a propriedade, e sim a gente mudar a cultura, treinar os funcionários, a gente tem benefícios aí na casa de 5, 6, 7 pontos percentuais. Então, na verdade, a gente agrega um bom protocolo e a gente também faz esse serviço de extensão nas fazendas, nos principais clientes, como nós fizemos essa semana, de levar ferramentas de manejo, para que eles fiquem cada vez melhores, os animais se estressem menos e com isso possa ter a sua eficiência reprodutiva melhorada. Então foi basicamente isso que a gente fez. Desde que eu entrei na Global Gen, a gente vem trabalhando com isso, já vão aí para quase 5 anos, provavelmente uma centena de fazendas já passaram por esse treinamento, muito provavelmente um número muito maior que esse de pessoas, e a nossa ideia é cada vez mais melhorar as fazendas e a pecuária como um todo. Show de bola. E antes disso lá, o Rafael, zootecnista, conta um pouco dessa bagagem, do que é que te traz para esse dia de hoje. Na verdade, eu sou paulistano, né? Eu nasci na capital da fumaça e eu tive um tio que trabalhou com pecuária. E eu sempre passei minhas férias no interior de São Paulo, a cidade que eu moro hoje. E com isso eu sempre gostei de pecuária, sempre gostei de animais, sempre gostei de boi, sempre gostei de cavalo. Me formei em zootecnia na Unesp de Botucatu. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que trabalha com assessoria, né, a Lajeado, lá em Mineiros, Goiás. Fiquei lá por pouco mais de 2 anos. E uma das fazendas do grupo me chamou para gerir aí uma atividade de pecuária, né? Eram algumas fazendas onde se fazia ciclo completo. Isso foi no Xingu. Santa Cruz do Xingu era a cidade mais próxima. Fiquei lá por um período, entendi um pouco mais da porteira para dentro de como se trabalha. Voltei para o Paraná, trabalhei por um período como autônomo e entrei aí em laboratório de saúde animal a partir de 2014, onde já comecei a trabalhar com manejo e entrei realmente na Global Gen no início de 2020. Né? Então agora em janeiro eu completo aí 5 anos de casa e muito feliz de trabalhar nessa empresa que, além de bons produtos, nós também
enxergamos aí as pessoas que trabalham com o nosso produto, com certeza, eles que vão agregar demais a resultado. Não adianta a gente recomendar o melhor protocolo que tem, se na hora de executar, lá na ponta mesmo, não for tudo certinho, a gente não vai colher os melhores frutos possíveis. Bom demais, hein? Você tá doido? O cara tem experiência, bagagem, agora apresenta pra nós quem é, como é que ele chegou. Eu sei da história, né? Mas vocês não sabem. Marcelo Campos, conta um pouco dessa trajetória aí pra nós. Eu sou Marcelo Campos, eu sou médico veterinário, PO, diga-se de passagem, né? Eu não sou veterinário LA, não. PO, pai e mãe veterinário, então, veterinária já no pedigree. Eu tenho 27 anos já de formado. Durante esse percurso, trabalhei com assistência veterinária na parte de reprodução, já trabalhei em vigilância sanitária. E há uns 20 anos atrás, entrei na área mais de nutrição. Passei por algumas empresas de nutrição e comecei a perceber que quando a gente olha a fazenda de uma forma holística, você precisa de outras coisas e não só o plano nutricional. Então, de mais ou menos 5, 6 anos para cá, a gente vem trabalhando também com os protocolos, vem trabalhando com a inseminação artificial e procurando trabalho com vendas, mas procurando ter uma venda consultiva para que os produtos deem resultado. E o que a gente vem percebendo é que as empresas elas têm bons produtos, mas a aplicação desses produtos é que vão fazer toda a diferença. Essa rodada, inclusive, com o Rafael agora, abriu muito a mente da gente para isso, né? Esses percentuais que a gente consegue maximizar em cima dos produtos que a gente trabalha, treinando a mão de obra local, treinando as pessoas que vão fazer a aplicação daquilo. Então, hoje a gente trabalha com uma gama de produtos, praticamente tudo que uma fazenda precisar a gente tem. E principalmente dando consultoria na venda dos insumos, para que os insumos possam ser melhores aplicados e que a pessoa consiga escolher o melhor insumo que realmente vai fazer a diferença para ele naquele determinado momento. É isso aí. Entendeu? Então o cara é fera, tem uma bagagem extensa aí, nasceu já dentro da pecuária, né? Como ele falou, pai e mãe. Agora eu quero ver a neta dele, que é PO. Vamos ver se ela vai para veterinária, porque ela tem pai e mãe veterinários. A filha tá formando agora, a filha de Marcelo, em veterinária. Teve a nenenzinha linda, a tal da Pétala. E aí, ó, a linha baixa dela, mãe, avô, bisavô e bisavó. A pressão é grande. E o pai, né? E vai A ser linha alta. engraçado que vai ser o cruzamento industrial, né? Programa Global de Manejo Racional. Fala pra gente aí o que significa, o que é. Vamos lá, Caio. Quem me conhece sabe que eu sofro de ansiedade, mas antes de falar realmente de manejo racional, eu queria falar o quão belo é o nosso trabalho. A gente que trabalha com pecuária, seja corte ou leite, a gente produz alimento, a gente produz proteína, a gente alimenta o mundo, né? E tem muita gente que fala mal do nosso negócio porque realmente não está inserido. O Brasil, cada vez mais, vem produzindo mais em menos áreas. Nós estamos com animais mais eficientes. Animais estão sendo abatidos mais jovens e mais pesados em menos área. No leite, a gente vem melhorando a quantidade de leite por animal em função de genética, ambiência e tudo mais. E muita gente fala mal do trabalho porque não conhece. O Brasil tem 57%, mais ou menos, do seu território nacional de floresta nativa. Nós preservamos o nosso país. Só 20% do território nacional que está coberto por pecuária. Desses 20%, 14% são fêmeas em idade reprodutiva, né? Então é um percentual muito pequeno do nosso território para a quantidade de rebanho que nós temos aí, 220 milhões, 90 milhões de fêmeas, né? Então, o Brasil, ele vai indo muito bem, né, nessa parte que vale a pena ser falado. E um programa de manejo racional, existem vários estereótipos quando a gente fala de manejo racional, né? Um imagina que tem que pôr uma bandeira, o outro acha que tem que amarrar as mãos para trás e não pode se mexer, o outro fala que não pode gritar. O que significa ser racional? No nosso entendimento, ser racional é só pensar antes de fazer. Se eu vou fazer alguma atividade,
eu gasto alguns minutos me programando para que seja da melhor forma possível. Eu vou trabalhar num curral, dá uma volta no curral, vê se está tudo certinho, se não tem, né, nenhum parafuso para fora que possa machucar algum animal, vê se o brete está limpo, está tudo funcionando, para que o trabalho possa aí proceder da melhor forma possível. Então isso seria racional, né? Tem uma fala, o alemão fala, né? Se ele tem 10 horas para cortar uma árvore, ele passaria 8 afiando o machado. E no nosso dia a dia, normalmente, a gente sai executando as tarefas e talvez não planeja tanto. Então a gente fala basicamente entender um pouco mais sobre a visão do animal, entender um pouco mais que na natureza ele é uma presa. Aí, por exemplo, a gente está num um tema que sempre algumas pessoas não gostam muito, né? A gente vai para um pasto com uma vaca recém-parida e leva um cachorro latindo tentando pegar o bezerro dela. Olha na cabeça dela, o que ela vai entender? Esse cachorro aí vai machucar o meu filho. É lógico que ela vai ficar estressada, vai se tornar mais agressiva. E mais uma vez, a gente trabalha com protocolo desde 1995, depois do OV5 e do Miley do Pursley. De lá para cá vieram boas mudanças, onde a gente agrega uma prostaglandina no dia zero e a gente vai ter um benefício de animais que estão ciclando no começo do protocolo. A gente coloca um GNRH no momento da inseminação, que melhora as vacas que não dão cio, vacas magras, novilhas. E no final do dia, a gente tem 1, 2, 3% de acréscimo em fertilidade. Quando a gente fala em manejo, a gente tem aí talvez 6, 7 pontos percentuais. E não mudou nada o protocolo, mudou as pessoas, né? Então, vale muito a pena a gente investir nisso. E manejo racional tem 3 grandes frentes. A primeiro, a gente quer defender as pessoas. A gente quer evitar acidente com os nossos funcionários. Primeiro, as pessoas. Então, vão ocorrer menos acidentes no trabalho. Segundo, acidente com os animais. Se a gente trabalha da forma correta, vai ter menos acidentes com os animais. Eles vão estar menos agitados, então eles vão se bater menos, vão se machucar menos. E terceiro, que os animais menos estressados, eles são mais eficientes, seja em fertilidade, seja em ganho GMD, enfim. Então, não tem por que não fazer, é cultural. Muitas das pessoas aprenderam pecuária com pais, avós, como vocês, têm família de veterinário, né? E eles faziam o que era melhor naquele momento. Mas as coisas evoluíram, né? Hoje em dia, pega, por exemplo, o telefone. Da onde que a gente estava alguns anos atrás, da onde a gente está hoje. Então o manejo tem que ser igual? Não. A gente evoluiu, por que não evoluir no manejo, sendo que é interessante? Tem vários trabalhos, por exemplo, relacionando na hora que chega no brete a fêmea. Se ela está calma no momento da inseminação. A hora que o veterinário vai inseminar, ela está paradinha no brete, ela não está agitada. E ela sai andando. E a outra está bem agitada no brete de contenção, ela se mexe muito e sai correndo. A vaca que sai correndo, ela emprenha 6 pontos percentuais a menos. É uma diferença muito grande. E isso tem muita influência, pode ser que tenha do animal, mas sim do manejo. Se esse gado está no último pasto, vem sendo tocado correndo, com cachorro, grito, chega no curral, lote grande, grito, paulada, gritaria, usar a bandeira de forma errada, as vacas vão chegar no brete mais agitado e vai sair mais correndo. O outro cenário, a gente deixou esse gado um pouco mais perto, trouxe de forma tranquila, dividimos em subgrupos menores para facilitar o manejo, vão sair vacas mais calmas e a gente vai ganhar em eficiência. Bom demais. E Marcelão, aproveitando esse gancho, ele falou aí a parte de protocolo. Eu lembro que nosso pai sempre trabalhou com o Dr. Joãozito, né? E ele já selecionava muito os animais por índole, né? Na genética tem como dar uma ajudada aí também, né? Hoje já existe números na genética que a gente possa aproveitar esses animais mais tranquilos, além do manejo. Sim, são 2 frentes que a gente tem sempre que andar de mãos dadas. Tanto a seleção dos animais que tem uma índole menor, até as pessoas têm índoles diferentes, um tem um temperamento mais sanguíneo, mais nervoso, não que ele seja uma pessoa pior, mas tende a ser mais reativo e outros animais são um pouco mais tranquilos. Então isso precisa ser um objeto de seleção, até porque isso vai afetar o desempenho. Na prática, o que a gente vê tanto em confinamentos quanto no manejo no pasto é que esses animais mais reativos eles acabam ganhando menos peso. Por quê?
porque em qualquer situação de estresse ele tende a reagir mais, ele não encosta para beber se tiver alguma coisa diferente, ele não encosta para comer se tiver alguma coisa diferente, e isso afeta o desempenho dele. Então, isso é algo que a gente precisa levar em consideração sempre que possível. A genética dos animais, proceder com o descarte daqueles animais que dão trabalho, e foi interessante essa semana, uma das fazendas que a gente foi, eles estavam dando graças a Deus que a vaca deitadeira, eles conseguiram vender para o abate, e ela conseguiu subir, porque tinha uma vaca que todas as vezes que entrava dentro do tronco, ela deitava. Simples assim. Então, ela demorava o tempo de 20, 30 animais em qualquer manejo, apesar de ser uma fêmea que paria todos os anos, mas era um animal extremamente estressado, ela ficava tremendo. E eles conseguiram que ela embarcasse no caminhão e estava a vaqueirama toda comemorando na fazenda que essa vaca finalmente foi embora. Esses animais mais reativos, esses animais que atacam os cavalos, atacam as pessoas, eles causam prejuízos, eles causam problemas de manejo. Existem animais que têm tendência a pular uma cerca, uma coisa desse tipo. Esses animais, não é com eles que a gente tem que trabalhar. A gente tem que procurar selecionar aqueles animais mais fáceis de manejar e, ao mesmo tempo, procurar nos trabalhar para que a gente maneje esses animais de forma inteligente. Afinal, o racional é o ser humano. Então, se eu sou a parte racional da brincadeira, quem vai usar a brutalidade, se for o caso, é o animal, não eu. Eu tenho que pensar qual é a melhor forma, eu tenho que procurar entender a forma do comportamento do animal e me adaptar a ele. Eu não posso querer que o animal se adapte a gente. Eu vou entregar a fichinha para ele, ó, você vai entrar no depósito ali e lamber seu sal? Não, eu tenho que fazer com que esse produto chegue até ele, porque eu que sou a parte racional. O animal está seguindo o instinto dele. Ele é uma presa na natureza, ele tem uma forma de viver gregária, e eu preciso respeitar isso. Ele se sente seguro em grupo, então por que eu vou separar um único animal e deixar ele num canto? Ele vai se sentir encurralado. Vamos pensar um pouquinho na natureza, quando a gente vê aqueles filmes. O que é que o predador faz quando ele quer caçar, o leão faz quando quer caçar um gnu? Ele separa um do rebanho, e aí ele ataca. Então, o animal, quando ele se vê sozinho numa situação dessa, ele se sente completamente vulnerável. Porque a defesa original do bovino, pensando aí em milhões de anos atrás na evolução deles, era a manada. É ele se agregar em grupo para que ele se proteja. Show de bola. Show de bola. Queria Queria fazer. fazer algumas coisas, né? O Marcelo Foi muito boa a fala dele. E é verdade, né? A gente tem ganhado esse bicho na inteligência. Na força não tem como, né? A gente vai brigar com um animal de 400, 500 quilos. Não tem como a gente ganhar essa briga, né? Faz todo sentido. Bacana isso aí, né? Você falou 500 quilos, aí tem bichão aí que maior, né? você tá doido. E tem que tapear ele para fazer o que a gente quer, né? Justamente isso aí. E na cerca elétrica, sempre puxando aí pro lado que eu entendo um pouquinho mais, eu costumo dizer nos meus treinamentos de mão de obra, né? A gente faz muito isso na fazenda, capacitando essa mão de obra. E eu sempre falo assim, é melhor você deixar de ter uma cerca eficiente por conta de um animal, ou você deixar de ter um animal para ter um sistema todo eficiente. Então esse animal tem que sair do rebanho, tá? Normalmente não são muitos, mas se você deixar ele fazer escola, já era. Só vai piorando, só vai estragando ali, entendeu? Se tem esse animal reativo que você está fazendo o manejo e ele volta, outros podem voltar. Então vamos selecionar por isso aí também. Eu vejo sempre, né? A gente roda fazendas e antigamente a gente via aquelas fazendas com currais gigantescos, né? Sim. Só prendia 1.000, 2.000, 3.000 animais. E vamos trabalhar esse gado aí, deixa preso de um dia para o outro e vai tocando, vai daquele jeito. E hoje a gente já vê uma evolução, currais anti-estresse. A gente já vê uma evolução de currais menores, então hoje as pessoas não precisam manejar mais X animais de uma vez. Então, isso tudo eu já vejo que tem essa evolução, essa melhoria já dentro das próprias propriedades. E às vezes é muito mais difícil
eu como consultor também, a gente mudar a cabeça do próprio proprietário do que do próprio vaqueiro. Porque o vaqueiro, ele está ali trabalhando, o que for melhor para ele vai entender. Então, se é melhor para ele estar ali dentro daquele curral e trabalhar menos e trabalhar mais seguro, não tem por que ele reclamar, né? Agora, o patrão, que às vezes é acostumado a dar aquele... Pai, grita o boi para o boi entrar no tronco. E às vezes, um simples ajuste no próprio curral. Eu tinha uma fazenda arrendada, meu amigo, o curral só ia no grito mesmo, porque não tinha outro jeito, né? Então, assim, um ajuste no curral já pode mudar toda a ciência do negócio, né? Assim como você conserta bota uma cerca elétrica para melhorar a eficiência do seu pastejo. Se você muda o seu curral para melhorar a eficiência do seu manejo, Ajuda muito, né? tem que ter, e eu acho que o pecuarista hoje ele tem que entender que isso é do negócio dele. Uma empresa sabe que às vezes precisa botar um elevador para o funcionário não precisar subir escada e chegar cansado, né? O curral tem que entender que o boi dele, além dos funcionários dele, o boi dele é a matéria-prima, é o que ele tem que cuidar, né? Nós somos a Fertimaxi, uma das maiores empresas de fertilizantes do Nordeste. Em 2023, foram gerados 228 empregos diretos e 1.000 empregos indiretos. Temos consistentemente crescido acima da média da indústria nacional de fertilizantes por meio da nossa estratégia de fidelização dos clientes das regiões que atuamos, dada a nossa agilidade, diferencial e pronta entrega de produtos. Fertimaxi, potencializando pessoas, maximizando resultados. A gente tem uma fala no treinamento. O curral. Não é o aço, nem o concreto, nem a madeira. Quem faz a diferença todo dia no manejo são as pessoas. Eu prefiro trabalhar nesse curral ruim teu do arrendamento com uma turma boa do que num curral anti-estresse, zero, tudo funcionando com uma turma ruim. Quem faz a diferença são as pessoas. E 2 pontos que você falou, né? Eu vim de pecuária por causa de um tio meu, né? E ele também. Tinha uma propriedade lá com 1.000 e poucas cabeças. Época de aftosa. Ele já dava um jeito de pegar a vacina 15 dias antes, né? Tomara que não seja preso por isso, tio, desculpa. Pegava a vacina antes, saía pegando o cara em bar, padaria, boteco de madrugada e tinha que fazer 1.000 no dia. Qual é o sentido disso? Se a gente faz uma vacina, por exemplo, que a gente precisa de uma resposta do sistema imune do animal, se nós estressarmos ele, qual vai ser a cobertura vacinal? Vai ser o máximo que ela poderia ser? Não vai. Então, sempre que for vacina, por exemplo, não deve vacinar gado assim que chega de viagem. A gente tem que esperar ele acalmar, o cortisol baixar, conhecer o ambiente. E muito menos essa loucura de fazer um monte por dia. Os currais estão diminuindo, né? Mesmo porque eu não preciso fechar o gado toda a fazenda como a gente fazia antigamente. Cabe 100% do rebanho. Tinha que caber 100% do rebanho. Hoje eu tenho, se eu processo 60, 80, 100 animais por hora, o que eu vou trazer na manhã? 2 lotes de 100, 150 vacas. Ou um lote, dependendo do manejo da fazenda. E importante, eu trouxe, apartei bezerro, vou processando os animais, juntou 10, 15 vacas, volta para os bezerros, já vai madrinhando os bezerros. E depois leva para o pasto a passo. O nosso sonho é que os animais caminhem na fazenda e no curral. Não é para ficar correndo, né? E o que você comentou sobre os produtores. Nós fizemos recentemente um evento chamado Global Sync Group. Nós tivemos a oportunidade de visitar o grupo JBJ. 40.000 matrizes, 0 touro, de 2 a 4 IATFs, 115 dias de estação de monta, fechando com mais de 83%, salvo engano, de concepção final. Aí a gente pega um produtor com 400 vacas e fala para ele fazer uma IATF, uma ressincronização, ele fala que é difícil. Aí um dado triste. Nos próximos 20 ou 30 anos, metade dos pecuaristas vão largar a atividade. Esse cara com monta extensiva, touro o ano inteiro, boi de boiada, todas as fazendas de genética não suprem a necessidade que nós temos de reprodutor. Tem muito boi de boiada fazendo pioramento genético, né? Então, infelizmente, essas pessoas que não estão evoluindo, eles ainda permanecem na atividade porque a fazenda é dele, é herança, tá paga, deve pouco, mas cedo ou tarde ele vai fazer uma conta e falar, opa, eu vou arrendar para agricultura e vou sair da atividade, porque não paga a conta. Mas vai diminuir o gado? Não. O gado vai na mão de quem está trabalhando melhor, de quem a gente andou essa semana. Das fazendas que nós andamos, todos querem aumentar, procurando fazenda, procurando arrendamento,
quero aumentar rebanho, não cheguei no número de matrizes que eu quero. Por quê? Trabalhando correto nutrição, trabalhando correto reprodução. E outra, uma fazenda de cria não vive sem IATF, não vive. Uma fazenda de touro o ano inteiro não sobrevive. As vacas, no período da seca, né? Elas parem no finalzinho da seca até se tiver ajustada, né? Se as vacas não tiverem balanço energético positivo, se as vacas não estiverem comendo, ganhando peso, elas não dão cio. Você pode ter 2 touros por vaca. O protocolo de ATF, né, inseminação artificial em tempo fixo, talvez seja a biotecnologia mais revolucionária da pecuária, porque nos permite inseminar uma vaca, nos permite inseminar uma vaca em anestro, uma vaca que não está ciclando, com 50% de fertilidade, né? Não estou falando mal do touro de jeito nenhum, o touro é excelente ferramenta de repasse, um touro melhorador vai muito bem, mas sem a IATF, uma fazenda de cria não sobrevive. E se a gente trabalhar com IATF, estratégias nutricionais, manejo, o que vai acontecer? A fazenda vai ficar pequena. E a gente vai crescer, melhorar, contratar mais pessoas, e é isso que a gente quer. Quando esse aspecto é bem interessante, eu comecei a trabalhar ainda ministrando curso de inseminação artificial, quando não existia ainda a inseminação artificial em tempo fixo. Então, como é que funcionava nessa época? Você tinha que observar o cio dos animais 2 vezes por dia, trazer a vaca para o curral, Coisa só legal, aqueles né? animais, Ave Maria, que estavam, podia estar chovendo, podia estar acontecendo o que fosse, sábado, domingo, feriado, dia santo, as pessoas tinham que ir no pasto e trazer os animais para o curral para poder fazer a inseminação. E era comum, depois de 45, 60 dias de iniciada a estação de monta, a gente dava um toque geral nas vacas para poder justamente aplicar alguns hormônios nas vacas que estivessem em anestro. A gente já tirava do rebanho para melhorar a observação do cio as vacas que já estavam prenhas e fazia algum tipo de estímulo para os animais que estavam em anestro. E era normal, depois de 60 dias de iniciada a inseminação, tinha animais que você não tinha observado o cio nenhuma vez. A gente puxava aquela relação do inseminador e justamente tocava esses animais, e aí você via vacas ainda com útero flácido, sem estrutura de ovário, principalmente as melhores vacas, as que são melhor de leite. Por quê? Às vezes ela estava com um bezerrão retado lá no pé dela, chupando ela literalmente, então a vaca estava magra, então ela não tinha reservas para conseguir iniciar o ciclo. Aí a IATF veio para isso, como uma ferramenta de manejo, para que eu dê o pontapé inicial. Eu faço com que todas, ela é um motor de arranque, eu faço com que todas as vacas arranquem na reprodução dela ao mesmo tempo. E isso encurta a minha estação e melhora demais a eficiência do meu manejo, da reprodução da fazenda. E do real também no bolso, né? Porque vem a estação bem definida ali, o veterinário vai menos à propriedade, no caso já tem ali todo o programa. E quais Isso são tudo esses ganha. bezerros aí que trabalhou com o IATF? Filho dos melhores touros que você comprou de Central, que vão nascer no melhor momento do ano, Que vão adoecer menos, morrer menos, né? E desmamar mais pesado. E essas vacas do cedo, é as vacas que têm maior chance de emprenhar no cedo ano que vem e permanecer no rebanho por muito tempo. É um ciclo da alta fertilidade, vamos dizer assim, né? Do cedo aí. Que diabo é esse cedo? Acordar cedo? Também. 4 horas da manhã? Eu vou falar pra você, essa semana aqui foi todo dia assim, viu? Teve dia da gente sair. O Marcelo. Baiano é preguiçoso. Então, ó, isso aí eu já vou levar esse conceito lá que é mentira. O Marcelo arrumou, não sei o que ele tá pensando, arruma coisa de manhã, meio-dia e de noite, todo dia. Isso aí, mas tudo bem, foram todas boas visitas. Mesmo quando a gente tem touro o ano inteiro, existe uma sazonalidade na fertilidade dos animais que está diretamente ligado com a oferta de forragem, que é o principal alimento deles. Quando tem maior oferta de forragem, as vacas começam a ganhar peso, entram em balanço energético positivo e elas ciclam. Com isso, existe a possibilidade do touro vir a cobri-las. Correto? As vacas, com a utilização da ferramenta da IATF, a gente consegue começar a estação de monta um pouco mais cedo possível. E essas vacas parem no momento oportuno. Qual que é o momento oportuno? Um mês, talvez, 2 meses, antes das primeiras chuvas. Então o bezerro nasce
no momento que o ambiente é melhor para ele. Ele tem um desafio ambiental melhor. Com isso ele tem menos chance de ficar doente, com isso ele morre menos e ele já dá uma arrancada na vida dele e consegue desmamar mais pesado. E essas vacas também, essas vacas que elas concebem primeiro, são muito provavelmente as vacas mais férteis do seu rebanho. E também, pensando numa estação de monta de 3, 4 meses, essas vacas que elas parem antes da estação de monta, elas têm mais tempo de vir a ficar gestante. Vamos falar uma estação de monta que acaba em março. Se a vaca pariu em janeiro, ela tem 1 mês de involução uterina, ela vai ter só o mês de março. Muito provavelmente um ciclo para ela emprenhar. Uma rodada de ATF. 50% Exatamente. de fertilidade. Então, é uma roleta russa. Ou ela emprenha ou ela sai do rebanho. Simples assim. E às vezes você perde uma vaca boa por conta de um mau manejo. É isso aí. Né? De um mau... O que nós falamos muito essa semana, né? Dou chance, não dou chance. Faço a novilha precoce. Ele falou em novilha, vai dias de falação, né? Faço a novilha precoce. Se ela não emprenhar, eu fico com ela. Eu acho que assim, de forma muito, muito simples, até simples demais, é ver de quem foi a culpa. Se foi a culpa dela, de não ficar prenha, ou se foi culpa nossa. Aqui a gente tem muita oscilação de ano a ano em função de seca. Então, uma seca muito ruim, os animais estão extremamente debilitados, é caro suplementar, a gente conseguiu um índice baixo. Opa, vamos pensar, né? Se vale a pena a gente dar uma chance para esse animal, afinal a gente não deu condição para ela. Agora um ano bom, um ano que choveu bem, a gente tem lá 100 novilhas, no DG final 80 ficou prenha, ficou 20, eu vou dar chance? No meu consentimento, não. Porque as irmãs dela, os animais contemporâneos, todos tiveram a mesma oportunidade. Então quer dizer que talvez elas tenham uma fertilidade menor que as outras. E se a gente já descarta animais vazios ao final da estação, nós já estamos fazendo uma seleção para fertilidade. Que isso é muito bem-vindo, né? Eu lembrei de um caso agora, até bem recente. Eu conversando com uma pessoa e eu falando que antigamente as pessoas faziam isso e não culpando os pais, os avós, né? Porque não tinha, de fato, tecnologia, não tinha informação. E aí um neto desses, entrando nessa linha de sucessão, falou assim, então você está dizendo que meu avô fazia tudo errado, mas meu avô criou X filhos, tudo isso. Eu falei, não. É a ferramenta da Naquele época. momento, funcionava você prender o gado todo da fazenda, porque você não tinha numeração, você não sabia o que era o gado e tal. Ele aí hoje tem o quê? Eu ainda falei, não, hoje você pode botar um brinco eletrônico, aproveitar e falar aqui da Damares, você pode pôr um brinco eletrônico e um brinco de numeração. Você tem diversas formas de tecnologia hoje para que esse gado seja bem manejado. Então não vai ter aquele problema de eu soltei, amanhã eu vou pegar mais 100 animais para fazer, mas um pulou, vai fazer dobrado, o brinco vai chegar lá e vai acusar, esse animal já foi feito. Sim. Então entra essa coisa e o avô não estava errado. Na época dele é o que tinha, por isso que o curral da sua fazenda cabe 500 animais, 1000 animais. Era pelo que ele podia naquela época e era um negoção, né? A gente fala isso nos treinamentos, né? Muitas pessoas que estão envolvidas com pecuárias é em função de algum parente. Que lá atrás eles faziam o que era melhor. Mas esse avô aí, lá atrás talvez ele andava de carroça, andava com um carro bem mais velho. Hoje talvez está com mais W4, né? 4x4, um monte de tecnologia, né? Por que no carro a gente evoluiu, no telefone a gente evoluiu? E na fazenda não, a gente tem cerca elétrica, a gente tem brinco, a gente tem uma série de opções de tratamentos hoje, vacinas, um monte de coisa. Protocolo não faz milagre sozinho, a fazenda tem uma série de fatores, né? Protocolo, a nutrição, o brinco não vai emprenhar a vaca sozinho. A gente tem que olhar todos os pontos para tentar ser o mais eficiente possível. Essa é a diferença de quem vai permanecer na atividade e de quem talvez não vá. E direcionar o gasto de acordo com o seu planejamento. Eu não consigo, talvez, eletrificar a fazenda inteira de um ano para o outro. Mas esse ano eu vou fazer esse pedaço e vou reformar aquele pasto e vou comprar e vou fazer um pouquinho de precocinho. No outro ano eu vou melhorar isso. A gente determinar onde eu quero estar hoje, onde eu quero estar daqui a 5 anos, onde eu quero estar daqui a 10 anos e talvez tentar seguir esse plano. Outra coisa muito boa, que talvez não seja pertinente, mas a turma só reclama que o gado tá baixo, que o leite tá barato. A gente comentou um pouco essa semana também. O que nós, como técnicos ou o próprio produtor, pode fazer em relação ao preço da arroba? Nada.
Agora, o que a gente pode fazer da porteira para dentro? Tudo. Eu tenho que ficar cada vez mais eficiente, né? Claro que influencia, preço de arroba, preço de insumo, influencia sim. Mas eu não tenho como contribuir para isso. Falando, não, eu quero que a minha arroba seja mais cara. Agora eu consigo melhorar a minha eficiência dentro da fazenda para talvez sofrer menos nos anos de baixa, tendo estratégia. Porque quando a arroba tá cara, bezerro de 3, 4 mil reais, ninguém reclamou. E também ninguém se organizou para passar um período de baixa. O agricultor talvez esteja mais acostumado. O pecuarista todo ano sofre. E o ciclo pecuário está aí há, sei lá, 40 anos, muito parecido. Com e todo certeza. ciclo é a mesma história, né, Marcelo? Na verdade, tudo é cíclico, né? Voltando um pouquinho ao que a gente estava falando sobre o bezerro do cedo e sobre a utilização da ferramenta de ATF, aconteceu algo curioso em 2 das propriedades que nós fomos, que é algo que não é comum. Todas as 2, a primeira rodada de ATF deu um resultado pior do que a segunda. Por que aconteceu? Porque nós tivemos pouca chuva nas trovoadas aqui esse ano, então os animais entraram mais magros. Ou seja, se o desafio para o protocolo de ATF no início da estação de monta foi alto, imagine se fosse com touro. Muito bem Esse colocado. cabra teria conseguido quantos bezerros? Então, nós temos uma situação, quando a gente trabalha com agropecuária, que os nossos ciclos eles dependem do clima. Então, existem fatores que a gente não controla. Eu não consigo controlar o clima. Eu consigo me preparar para o que vier do clima, mas eu não controlo ele. Então, eu posso lançar mão de algumas ferramentas para poder me organizar e não ser pego de surpresa por esse clima. Mas o clima ele está ali. Ele está aí para todo mundo. Quem poderia prever aquela chuvarada que teve no Rio Grande do Sul, esses eventos climáticos extremos? E assim é a seca aqui no Nordeste. Então, se eu quero trabalhar com vaca em uma região em que eu tenho um clima tão desafiador, eu preciso estar preparado para isso. Eu preciso ter reservas e eu preciso ter ferramentas que, mesmo numa situação como essa, eu consiga colocar os meus animais para ciclar. Daí vem a situação dos protocolos de ATF e do manejo de uma forma geral, né? Uma coisa também, durante essa semana, que eu fiquei bastante feliz, uma das propriedades que a gente foi é uma fazenda de Caatinga, uma fazenda bastante grande, e a primeira vez que a gente foi fazer uma ATF lá, foi um problema. As vacas chegaram na porta do curral e saíram correndo desbandeiradas 3 vezes, cachorro latindo. Era um desespero. Para a gente conseguir inseminar 200 vacas num dia, Ave Maria, era desesperador. Operação de guerra. E vaqueiro encorado e tudo. E essa foi a fazenda em que nós tivemos o melhor resultado do treinamento de manejo racional. Os animais entraram, as pessoas participaram do manejo, principalmente as pessoas envolvidas na operação da fazenda fizeram pergunta, interagiram durante o treinamento, todos participaram, todos estavam interessados. Por quê? Porque eles estão conseguindo enxergar a evolução que está acontecendo dentro da operação da fazenda no dia a dia. Você acha que o cara quer estar todo encorado com cachorro latindo, tirando vaca do meio do mato? Não. Hoje os animais estão mais tranquilos. Você grita, você deu aquele aboio, o animal sabe onde você está. Você não está, a sua voz não é utilizada para que você escurrace o animal, e sim para servir de guia para o animal. Ele sabe onde a pessoa está, porque ele vai associando as pessoas a comer melhor, a ter um melhor manejo, a mudar ele de pasto, a ter uma alimentação mais adequada. Então, ele começa a entender que o vaqueiro estando presente ali, ele veio botar o sal mineral, ele veio abrir um piquete novo. E essa memória vai trazer ao animal essas informações. Né, Rafael? Você falou um pouco sobre essa questão do sensorial dos animais também, né? Com certeza. Isso é muito importante. E também, nós fomos desafiados um pouco essa semana, né? Falar, manejo racional. Vamos colocar os trem mais brabo que tem na fazenda lá e deixa esse gordinho aí se virar nos 30. Não, você tá vendo? Outra coisa, né? Só
Outro que também não tem nada a ver com o assunto, mas trataram de nós muito bem essa semana, viu? Eu vou embora pelo menos uns 4 quilos mais pesado, porque foi um almoço mais incrível que o outro. Vocês estão de parabéns nas fazendas. Ele vai passar na balança na saída, né? Ele Não. tem que pagar essas arrobas. Bora ver o GMD GMD aqui, o GMD foi alto, foi Ele alto. não recebeu a conta, não. Manejo racional, gente, é como se fosse uma vacina. É um preventivo, não é um tratamento curativo. A gente não vai pegar uma vaca, um touro de 10 anos de paulada e maus tratos e com 15 minutos a gente vai estar coçando ele. Qual que é a ideia disso? Vamos começar a trabalhar melhor os animais, a propriedade, rotacionado, pastejo em faixa, que eu vi muito aqui, tecnologia surpreendente, fantástica, quem não conhece vai conhecer. Tudo isso nós vamos condicionando os animais e com isso a gente tem o benefício de baixar o estresse, né? A gente não vai chegar no animal bravo, passar a mão nele e ele vai ficar mansinho, isso não funciona. Mas agora um bezerrinho recém-nascido, não tem por que a gente erguer esse bezerro até a altura do peito, jogar ele no chão, colocar o joelho, um homem de 80 quilos e ficar segurando. Qual que vai ser a primeira experiência dele com o humano? Péssimo. Ele vai querer voltar? Não, vai ver o homem vai sair correndo. Agora, se a gente colocar devagarzinho no chão, fazer toda a queima do umbigo, aplicar aí um endectocida, seja lá o que cada fazenda faça, trazer ele novamente para um curral, apartar da mãe de uma maneira tranquila. Existem animais jovens, animais de compra. A gente pode desfilar os animais no curral. A gente abre o brete, abre o tronco coletivo e faz uma primeira passada sem nenhum tipo de manejo, para que na segunda os animais passem, já percam algum medo. Era muito comum os currais antigamente, o brete de contenção, ter o apartador antes. E aí, como pagava caro no brete, principalmente os pecuaristas mais antigos, não queriam que todo manejo os animais passassem nele, porque iria estragar. Aí no dia da IATF, as vacas não entram, porque elas são acostumadas a sair antes. Então nós temos que condicionar os animais. Bovino, eles gostam de rotina. Se você trata todo dia 9 horas da manhã, um dia você vai tratar 3 horas da tarde, o lote vai estar lá, 8h30 te esperando, muito provavelmente até as 3 horas da tarde, esse dia eles não vão comer. Gado gosta de rotina. E a gente entendendo um pouco mais sobre o comportamento, facilita. Nossa relação com esses bichos é antiga para danar. O homem parou de ser andante por causa deles, conseguiu domesticar os animais, a comida estava ali, conseguiu, né, crescer as primeiras cidades e tudo mais. Então a gente deve muito a esse bicho. Você falou aí, aproveitando o ensejo, 24 a 26 de outubro, na Granja Brimbal, nosso amigo 3F Consult, Fredão, vai estar ministrando mais um curso de ultradenso, já que foi um sucesso total. 19 participantes da primeira turma, já estamos na 5ª fazenda implantando e mais 2 projetos aí aguardando chegar material, tá? Vamos aí fazer mais um curso desse pastejo em faixa, né? E ele teve numa das propriedades lá em Aporá, né? Que a gente foi a segunda que eu implantei desde que eu vim do Goiás. A primeira foi a Flores de Gilberto, que já esteve aqui com a gente. Volta lá e assiste o episódio, que é um dos melhores que teve. Muito bom. Suspeito de falar, mas todos muito bons. Mas o de Gilbertão é um caso de produtor, então é muito bacana. O único que eu não participo aí. Tava o Agrolindinho. Tá o 03 aqui. O 03 estava aqui, né? E aí vamos ter esse curso. Aproveita, chega para perto, 24 a 26 de outubro. E Marcelo falou muito bem, Rafael também. O que acontece? Quando a gente faz a troca da faixa, as bezerras, principalmente a 02, o brinco de 1,40 lá, brincos Data March, e aí elas já ficam, quando ela escuta a catraquinha, todo mundo já fica ali no ponto. Pronta, preparada e querendo. Eric Rangel, né, que trabalha com o Marcelo, ele foi um dia me ajudar para pegar experiência e tudo, e aí ele se distraiu com alguma coisa lá de um rebrote, não lembro exatamente. Aí eu disse, bora rapaz, pega o celular, vira, senão você vai perder a filmagem. Elas já estavam passando e eu recolhendo, e elas automaticamente já entram na faixa. O que é que eu quero falar com isso? A boia, a alimentação, meu amigo, educa demais. O manejo constante, você cria um entendimento dos animais que você é a pessoa que resolve o problema dela, a fome. Então, rapidamente, né, esses animais já entram numa rotina
E é exatamente o que você falou, né? Vaca gosta de rotina. Se manejo atrapalhasse produção, Não ia tomar leite nem comer queijo. A vaca de leite vai 3 vezes por dia no curral. Ela rumina na sala de espera. Ela vai 3 vezes por dia tirar leite. E muitas fazendas colocam elas lá mais 2 ou 3 para molhar. Ou seja, mexe no animal 5, 6 vezes no dia. E eu tive recentemente em Castro, média de produção das fazendas, mais de 40 litros. Então o manejo não é para todo manejo causar estresse. Claro que não podemos comparar vacas de leite com vacas de corte. Mas o que a gente quer fazer? Tornar o manejo nos animais de corte o melhor possível, né? A gente sabe, por exemplo, que um manejo com estressezinho médio, hein? Não é um extremamente agressivo, não. Que talvez seja o manejo mais comum da gente ver. Ou um pouco mais de grito, talvez cachorro, né? Lotes muito grandes, um ferrãozinho que nós vimos aqui em quase toda fazenda, né? Os animais estão com o mesmo nível de estresse, o mesmo nível de ansiedade, por exemplo, que nós, se nós fôssemos assaltados com mão armada. Então, assim, o nível de estresse que a gente proporciona, quando a gente traz isso para a realidade, isso é medido, né? A gente tem um trabalho do Reinaldo Cook, eu tive a oportunidade de morar com ele, ele mediu o nível de estresse dos animais medido, ele mensurou cortisol no dia 0 do protocolo. As vacas estressadas, primeiro, era 75% do lote, quase 1.000 vacas. Elas emprenharam 6 pontos percentuais a menos. Em 1.000 vacas são 60 bezerros. A diferença é grande, né? Essas vacas tiveram uma perda gestacional, as estressadas, de 10%. As adequadas, 6%, que é o normal. Normal. É 40% a mais de perda. Aí trazendo uma linha mais embaixo. 6, 7 quilos a menos na desmama. Emprenhou menos, perdeu mais, desmamou mais leve. O que foi isso? Estresse. Olha o impacto. Aí quando a gente fala isso e todos os treinamentos foram ministrados com o dono, o gerente e os funcionários, para o entendimento. Então, vamos lá. O resumo do resumo. A gente vai evitar acidente com o funcionário. Vai evitar acidente com os animais. E vai produzir mais em menos tempo. E qual o valor do investimento que o pecuarista precisa? Qual o investimento que ele precisa para ter isso aí? Zero. Ferramenta de manejo não tem custo. É só a gente mudar a cabeça das pessoas. E foi isso que a gente tentou fazer a semana inteira, que eu venho fazendo há muitos anos. A gente tem que mudar a cultura das pessoas. E bandeirinha com ou sem? Bandeirinha, mão. Você tem que trabalhar com o que você se sente confortável. Eu acho que não podemos criar uma regra, a não ser que seja extremamente necessário. Talvez uma fazenda muito grande, com 100 funcionários, cada um de um jeito fica ruim. Então vamos estipular uma regra. Sem bandeira, com bandeira, enfim. Mas a bandeira utilizada da forma correta, ela funciona. A ideia da bandeira, esses currais de manejo racional, eles têm bastante corredores. E o corredor com passarela lateral. A bandeira é a extensão da sua mão. Ela deve ser trabalhada de forma lateral, conduzindo os animais. Nós não tocamos animais, nós conduzimos animais. Conduzindo os animais para onde a gente quer, como extensão da mão. Não como ferrão e nem agitando ela na frente rápido para fazer barulho. Ela usada da maneira rápida, da maneira correta, é uma excelente ferramenta. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Show de bola! Hein, macho? Duas coisas que esses homens falaram aqui, tanto o Rafael quanto o Marcelo falou, que vamos lá, o principal alimento hoje é capim, né? Sim. Capim é o que... Então a gente tem que ter capim de qualidade, né? E pra gente ter capim de qualidade, não basta só manejar, a gente tem que, de vez em quando, dar uma adubadazinha na terra, né? Dar uma transformada, jogar um nitrogêniozinho, né? Um cloreto de potássio e tudo aquilo que for preciso a depender. Então, puxar aqui a sardinha para nosso parceiro já de temporadas, Fertimax. Né? Sempre presente com a gente aí. Presente Mariotão. com a gente. Adubo de qualidade é Fertimax. E agora eu vou fazer uma pergunta para você, Rafael. Qual a maior dificuldade nesses treinamentos aí que você enxerga? O que é que você mais acha de difícil dentro desses treinamentos
que você vem ministrando aí? Difícil pergunta. Mas vamos tentar. Nesse caso pontual, a dificuldade foi muito baixa, porque a escolha das fazendas foi muito boa. E as pessoas queriam isso, então tudo foi conduzido de forma muito boa. Talvez a maior dificuldade que nós temos de implantar, sempre que a gente muda algo que nós estamos acostumados, isso gera um estresse. E a sociedade cresce depois de algum problema. Pode reparar que sempre que tem alguma coisa muito séria, a gente, até conosco. Às vezes você sai do emprego, o seu mundo acabou. Aí de repente passa, vem uma oportunidade talvez melhor, né? Sempre que a gente muda algo, isso gera um estresse que pode ser melhor lá na frente. Então a maior dificuldade é quando é mandado pelo dono, mas não tem o mesmo compromisso dos funcionários. Então a gente vai numa fazenda, o Marcelo, por exemplo, tem um pecuarista médico. O Marcelo fala para ele sobre o treinamento, das vantagens. Aí o dono da fazenda fala, vai lá e aplica. O gerente não comprou a ideia. Se o gerente não comprou a ideia, os funcionários não compram a ideia, a gente vai lá e perde o tempo e dinheiro de todo mundo. E eu brinco bastante, né? Eu, infelizmente, eu não tenho vaca. Se eu tivesse, eu teria trabalhado dessa forma e eu faço o máximo possível para que as pessoas trabalhem da forma correta. Agora, ele querer e fazer, aí vai dele. Se ele quer correr mais risco, produzir menos e gastar tempo, beleza, tronco coletivo, fazer manejo. Mais uma vez, dependendo da clostridiose, perde-se 15% dos animais ao ano. A gente vai estressar, vai ter uma cobertura vacinal péssima. Vai muito mais chance de perder animais. O tronco coletivo, todo mundo conta a vitória. Entrou 10, saiu 10, fácil. Entrou 10, saiu 10, beleza. Amanhã inteirinha foi tudo bem. Primeira entroncada depois do almoço, uma vira ao contrário. O que acontece? Corda, trator, burro. E aí, quando nada dá certo, o que acontece? O cara pula lá dentro, porque ele não aguenta, porque tem um monte de vaca para processar à tarde. Olha o risco. Tronco, o brete de contenção. O que a gente faz? Sistematiza. Processo. É 60, 70, 80 por hora. Às 8 da manhã e às 5 da tarde. É processo. E é isso que as fazendas têm que ter. A gente tem que aumentar a lucratividade, né? Tudo tá mais caro, enfim. A gente já viu que as pessoas vão largar a atividade por falta de desempenho. Então a gente tem que colocar produtividade estabelecendo processos que funcionam. Como a gente falou aí, pastejo, né? Adensado, mesmo pastejo rotacionado, estratégias nutricionais, estratégias reprodutivas, o brete de contenção, tudo isso são processos que devem ser seguidos para a gente otimizar resultado. Você falou um negócio interessante aí. Os produtores vão sair da atividade. Infelizmente, num futuro próximo, nos próximos 20 ou 30 anos, metade dos pecuaristas vão largar a atividade. Porque você vai lá e fala para ele, aqui, ó, qual que é a base da alimentação do nosso rebanho? A base é capim, é pasto. Qual é que vocês trabalham com isso, né? Mas a grande maioria dos produtores não enxerga o pasto como uma cultura. É uma lavoura. E assim, é o trem mais barato que ele tem na fazenda. Ele cria capim. E ele não trata bem do capim. O capim, como ele gosta de tomar conta das vacas, às vezes, né? Ele estaria numa evolução. E agora, peraí que eu vou jogar um aqui pra vocês. Fui no Sicredi, peguei um R$1 pra comprar uma fazenda. Capilé. A batata quente agora eu vou jogar na mão de Marcelo. E aí, rentabiliza? Como é hoje a pecuária? Você que tá nessa assessoria de fazendas, dá pra ganhar dinheiro na pecuária? Ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. É de grão em grão, é uma grande plantação. É segura consórcio, é poupança padrão. É seu sonho sob medida. É ser atendido sem sofrência. No app na vida, no zap na agência. Não é só dinheiro, é com quem contar. Dá sim. Dá sim. E tem gente animado com a atividade. É fácil? Não. Já foi muito mais fácil. Já a rentabilidade, você deixava o boi antigamente no pasto, não dava um suplemento mineral, não fazia cerca, aplicava um herbicida de vez em quando, você conseguia ganhar dinheiro. Hoje não. Mas isso não é só na pecuária. Isso é uma lei da economia
né? Isso quando, no primeiro capítulo do livro Boi 777, quem gostar de pecuária, é um livro interessantíssimo para você ler, ele fala de economia de escala, antes de começar a falar de pecuária. E se a gente lembra no passado, quantas lojas de tecidos tinha em Feira de Santana? Várias. Nós tínhamos uma avenida cheia de loja de tecidos. E naquela loja de tecidos era para quê? Para você levar para uma costureira fazer as roupas customizadas. Alguém aqui hoje está com alguma peça de roupa que a costureira fez? Vaqueira. Tô usando vaqueira, que é de qualidade. Vaqueira é de qualidade. Pois é, você vê, é de qualidade, mas foi uma coisa que você não depende mais daquela mão de obra totalmente artesanal. Então, qual é esse princípio? Todas as vezes que você tem uma commodity que você ganha em produtividade, a sua margem de lucro cai. Isso vai de uma caneta, de uma camisa, à arroba do boi produzido, ao milho produzido. Todas as commodities, a partir do momento que a produtividade aumenta, você tem uma redução no valor. Então, nós precisamos nos acostumar com a ideia de que eu posso não empregar tecnologia dentro da minha propriedade, mas eu vou concorrer com quem emprega. Então, eu conheço um alfaiate até hoje que atua em Belo Horizonte. Ele faz os ternos para pessoas importantes que querem algo personalizado. Mas quantos tem? Antigamente, em todas as cidades tinha. Então, cada ganho de produtividade tira algumas pessoas do mercado. E isso é um fato. Isso é um fato. Hoje, para eu ir lá no Sicredi e pegar um empréstimo, eu tenho que estar muito ciente do projeto que eu vou fazer. Né? Isso é algo que a gente vê, inclusive, na mentalidade dessas pessoas que estão à frente das instituições. Eu preciso entender da margem do meu negócio para que eu possa pegar aquele capital e que ele me retorne. Tudo isso tem que ser muito bem pensado. A atividade ela continua sendo rentável, não é tão rentável quanto era no passado, mas essa rentabilidade também do passado, ela já foi, ela não volta mais. Hoje o pecuarista ele tem que entender que ele vai concorrer com o grande confinamento, ele vai concorrer com o cara que tem 40 mil cabeças em outro bioma, e isso me lembra agora um cliente nosso, muito amigo, que eu não vou citar o nome, mas a gente batendo um papo uma vez no cafezinho lá na Granja Birimbau, ele me falando algumas coisas, eu falei, cara, mas isso não vai mudar não. Ele falou, aí minha fazenda fica inviável. Eu falei, e o mundo está preocupado com a viabilidade de sua fazenda. Aí ele olhou para mim, eu falei, quem está preocupado é você. Eu, que sou seu amigo e você é meu cliente, nós estamos preocupados com a viabilidade da sua propriedade. Mas o mundo não está nem aí. Se chegou carne no prato da dona de casa, ela está muito mais preocupada se aquela carne, aquele animal foi bem manejado, aquele animal não passou por estresse com a propaganda que ela está vendo daquilo ali, do que se você ganhou dinheiro. Então, quem tem que estar preocupado com a nossa rentabilidade somos nós. E a gente ainda vê muito pecuarista responder o seguinte, eu não vou fazer conta senão eu saio da atividade. Eu não quero nem fazer conta. E não existe hoje. É a mesma coisa que eu dizer que eu não quero fazer uma planilha com os meus gastos mensais. E ainda tem gente assim. Tem amigos meus que não, eu vou ganhar meu salário do final do mês para lá eu tô pagando limite de cheque especial e acabou. Gente, esse tempo acabou. Uma gestão financeira boa, ela hoje é dever de casa para qualquer atividade que você se propõe a fazer. Eu trabalho com venda de fazendas, eu estou começando a perceber já alguns produtores, até grandes produtores, já procurando propriedades onde ele consiga tecnificar mais, onde ele consiga inserir melhor a tecnologia, trabalhar com área irrigada e tudo isso justamente para que ele fique mais competitivo. Então, eu conheço produtor que tem muitas cabeças de gado e está se desfazendo de fazendas onde tem muitas ondulações, onde você não tem uma topografia mecanizável, para já utilizar a estrutura melhor de fazenda. E esse cara específico, ele faz muita conta e ele diz, eu prefiro hoje gastar mais mensal e produzir mais arrobas do que ter o que eu tinha antes.
Até mesmo porque a valorização da terra cresceu muito. E a terra valoriza a terra. E você vive do que a terra lhe dá. Então, você vai rever aquele dinheiro que você investiu na fazenda quando você vender ela. Mas ela vai lhe remunerar para você viver. E é isso que Marcelo vendeu. Dá dinheiro, dá. Nossa primeira temporada aqui, o Bruno falou que tudo dá dinheiro, né? Tudo dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Depende da Nem forma todo que você mundo faz. ganha dinheiro. Nem todo mundo ganha dinheiro, mas mas tudo dá dinheiro. Você faz o certo para ganhar dinheiro? Tem loja agropecuária ganhando dinheiro, tem loja que não tá ganhando dinheiro, certo? Tem fazenda ganhando dinheiro, tem fazenda que não tá ganhando dinheiro. Isso é Tudo muito- dá dinheiro, nem Muito todo bem mundo. colocado. Alô, Bruno HD! Aquele abraço. Esse cliente que você falou aí, ele fez conta, né? Aí ele Viu, viu talvez, que essa fazenda com a topografia pior, talvez num ambiente, num microclima ali pior, ela dá menos que a outra fazenda que ele tem no lugar melhor. Então ele prefere vender aqui, talvez perder um pouquinho aqui, gastar um pouco mais, porque a longo prazo ele vai saber que ele ganha ali. Um pecuarista extensionista, com vaca e touro o ano inteiro numa fazenda média, né? Aí você fala pra ele, como tá os seus índices, né, de prenhez? O que você faz com as vacas vazias? Qual que é a primeira resposta comum de todos? Não vou nem olhar pra ele, que a gente não combinou. Qual que é a resposta, Marcelo? Que todas as vacas dele parem todo ano. Lógico que para, ele não tem controle, não tem número, não tem brinco, não tem nada, ele vai falar que pare todo ano. Aí as pessoas começam a fazer a conta do investimento e, sem falsa modéstia, não é porque todos nós aqui trabalhamos com comércio também, viu? Mas o investimento frente ao benefício é muito baixo. A diferença de um sêmen, de um touro que vai deixar um bezerro extraordinário, a gente tem um trabalho lá da Exalc, obrigado, professor Sartori. O touro de repasse melhorador, touro bom, com histórico e tudo mais, versus ao melhor sêmen, foi comparado 2 ou 3 touros de inseminação versus o touro da fazenda, que era um touro de genética. A amplitude foi 20 quilos. Aí o touro excepcional para o touro mediano muda R$8 a dose. Aí o cliente vai lá e fica pisando no pescoço querendo comprar o mais barato. Protocolo, a mesma coisa, a diferença talvez do melhor para o pior, R$2, R$3. E assim por diante. A mão de obra do veterinário. O cara tem um veterinário com 30 anos de experiência, 40 anos de experiência, que já viu de tudo, tá ligado à tecnologia, tá ligado ao ajuste de protocolos, fala sobre manejo e cobra X. Aí vem nada contra, mais uma vez, um recém-formado ou um prático, cobra metade do preço. A experiência desse cara não conta. Aí se a gente pegar 2% de fertilidade a mais por causa da expertise desse cara, em 1000 vacas é 20 prenhez. Pagou ele, pagou o protocolo, pagou tudo. Então, a gente tem que mostrar o investimento e o benefício disso, que na agricultura é mais fácil, porque é perene, né? O cara planta, colhe e fechou a conta. No gado, a gente, na grande maioria das fazendas, quanto custou esse bezerro ter caído no chão? Mas nem 1% das fazendas sabe. No carro ele escolhe um com banco de couro, né? E paga mais caro por isso. É isso aí, mas a Hilux ele troca todo ano, né? É isso aí. Prioridade. As prioridades de cada um, né? Show de bola, Mas rapaz. se ele fizer a conta da fazenda dele, a prioridade ligeirinho. Muda ligeirinho. E tem que entrar no sistema, porque estamos globalizados e se você, Marcelo falou muito bem aí, seu concorrente é o mundo hoje, bebê. Vamos falar aqui também agora, ó. Tecnologia. Tecnologia. Coloquei água na granja birimbau com isso aqui. Olha que negócio bacana. Aqui tem uma válvula, passa as mangueiras, 32 milímetros. Quantos PN? PN o que aqui? Rapaz, 90. né? PN 90 a mangueira. E eu cheguei, desencaixei aqui para passar com o carro. Aí o outro falou, pode passar por cima. Ela dura, né? Não estraga. Jet Duto, tá? A venda na Granja Birimbau. Quem quiser, procura a gente lá. Muito bacana o sistema de água deles. E água de qualidade faz a diferença demais, né? No ganho de peso. Com certeza. Água boa faz diferença. No Ganho de peso também e possibilidade de doenças, né? Toda vez que a gente muda o coxo deles, né? Um coxo de 120 litros, com a boia por baixo. E aí eu desencaixo aqui, eu desliguei o sistema de água dela lá. E aí a gente vira, lava, deixa um pouquinho de água, lava, vira
E aí já coloca, quando encaixa aqui, já libera água no coxo dele. Engate rápido. A Excelente. cada 1 dia, 2 dias, a gente tá lavando o coxo, então tem uma qualidade de água aí extraordinária. Não fica sujo. Show? E aí, qual foi a depois, última vez que durante você lavou o barreiro da sua fazenda? Ilavável. Pois é, então São São detalhes produtivos que a gente vai vendo se somando, né? Muda, porque Pois é uma água é, de barreiro, então- é tudo igual. Quando você fala de qualidade de água, aqui na Bahia, inclusive, a gente tem umas situações bem interessantes, porque a água, muitas vezes, ela tem uma classificação que a gente chama da dureza da água. A água dura, ela interfere, porque a dureza dela é porque ela tem alguma coisa em suspensão nela, alguma substância ali. E essa substância, ela interfere na absorção de outros nutrientes da dieta. E você não sabe exatamente o que é. Então, a qualidade da água está muito além apenas da limpeza. Muitas vezes você tem uma água, em regiões, uma água alcalina, ela interfere no consumo de suplemento mineral, porque ela já tem bastante cálcio. E isso aí interfere na absorção, muitas vezes, do fósforo ou de alguns outros micronutrientes. Ela reage àquilo ali. O bovino, principalmente, que tudo vai para o rumen, existem interações entre os elementos ali no rumen que podem inviabilizar a absorção ou não de alguns nutrientes. Então, essa questão da água é fantástica. E eu, particularmente, fiquei fã do JetDuto pela simplicidade que tem de você colocar a água onde você quiser no pasto. Principalmente na região que a gente tem aqui chamada Recôncavo, né? É, Que na época de chuvas. Você conseguir mudar o pisoteios, coxo. na consegue verdade, mudar o coxo. eu costumo dizer o seguinte, depois de tanto tempo na profissão, e as pessoas me perguntavam o que era mais importante, eu falava que era o pasto, isso e aquilo. Hoje, eu vejo que o ponto de partida em qualquer avanço de manejo dentro da pecuária, ela está na localização da guarda. Porque a localização da guarda me permite fazer a divisão conforme eu queira, e não conforme a natureza me permite. Porque se você tem aguadas naturais, eu preciso dividir e manejar minha fazenda conforme a localização daquela água. A partir do momento que eu controlo a localização da água, eu posso fazer a divisão do meu pasto como eu quero. E eu só consigo ter o melhor aproveitamento do meu principal recurso, que é a forragem, se eu controlar a divisão do pasto. Eu costumo falar o seguinte, quando você põe o boi para comer do jeito que você quer, você está colocando ele para comer no bandejão. Quando você tem aquele pastão grande e ele come o que ele quer, ele está no comido aquilo. Mas qual é o mais eficiente pensando na quantidade de comida e aproveitamento da comida que você vai fornecer? O bandejão. Mas onde é que o boi vai se sentir melhor para comer? No comido aquilo. Mas vai perder quanto de comida quando termina? Então essa que é a questão. Seu Álvaro Brandão, meu amigo, forte abraço. Seu Álvaro Brandão lá em Cruz das Almas, ele tem um rotacionadozinho. Show! Pense num cara que já faz isso há muito tempo. E chegamos lá na propriedade dele, o Alex, que é o manejador dele lá, falando pra gente que aquele pasto de 1 hectare, com mais ou menos 75 vacas, 60 bezerros e um touro, e ele, em 1 hectare, ele estava dando comida, a cada 2 dias ele trocava o gado a cada 1 hectare, vamos dizer assim. E ele começou no manejo em faixa e fazendo isso. O que o manejo em faixa faz? É justamente limitar, é o que o Marcelo acabou de falar, né? Tira lá a opção dele sair comendo o que ele quer e andando e pisando, e deixa só a porção exata que ele tem que comer ali. Isso é calculado, tá? Você tem que ver quantas UAs você tem ali, você tem que medir sua forrageira, você tem que achar esse consenso, saber em quantas horas você vai fazer suas trocas, né? Isso que a gente aprende lá no curso com o Fred. E esse pasto dele de 2 dias foi para 3 dias. Otimizou. O mesmo gado, o mesmo pasto, tudo foi de 2 para 3 dias. Perfeito. Agora, se você tem isso no recôncavo, imagine na Caatinga, meu amigo, que você tem limite forrageiro, você conseguir controlar isso. Quem está fazendo isso é Luiz, de Capim Grosso.
do gado de leite. Sim, sim. Show de bola, já tá lá fazendo as faixinhas dele e jogando duro, tá? Então, você melhora a sua eficiência em tudo. Mas aí o Alex responde para mim, mas não estamos trocando com 3 dias, estamos trocando com 2 dias e meio. Era 2 dias, só deu para fazer para 2 dias e meio. Tá sobrando mais capim na pastagem. Por quê, Alex? Porque senão vai passar o outro capim. Então ele pensa no todo. Ajustou. Se eu não passar rápido aqui, aquele capim lá vai passar. Entendeu? Tudo que a gente Ajuste. falou, né? Produtividade, que os pecuaristas vão sair da atividade por ineficiência. Né? E a gente está discutindo de ferramentas de melhorar a eficiência. Como o Marcelo falou, um boi no extensivo, ele vai comer o que ele quer, né? E talvez no sistema de faixa, a gente vai forçar ele a comer tudo que tem e otimizar o pasto, que é a nossa ferramenta mais barata. Mas a gente trabalha com indivíduo ou com rebanho, né? Perfeito. A gente precisa trabalhar, você não acabou de falar que o boi é uma commodity? Exatamente. Então, quanto mais eu tenho produzindo mais eu ganho. Então, adianta eu tratar muito bem de um? Não, tem que tratar muito bem de 1000, né? Assim, otimizar o máximo possível, e todo o tratamento que a gente vem falando é a nível de rebanho. Eu também não posso fazer exceção da exceção da exceção, senão vai fazendo a vida uma loucura. Então, meu tratamento de meu manejo de bezerro, nutrição de bezerro é essa, meu manejo de novilha é esse, meu manejo de vaca, meu manejo de boi, confinamento, criar as regras, né? Mais uma vez, processos de acordo com a tecnologia, visando rebanho e eficiência. Exatamente. Quando você pega, por exemplo, um milho, eu falo no pé de milho? Não. Eu falo no hectare, produtividade por hectare. Então, a gente tem que se habituar na pecuária também a trabalhar produtividade e desempenho pelo rebanho, pelo que cabe dentro da propriedade, por hectare, por índices, por percentual. E não porque aquela vaquinha... Senão vai segurar o boi do ovo, né? É complicado. Não falamos nomes. Não. Exatamente, você acaba desvirtuando completamente a sua produção, observando apenas um indivíduo. O indivíduo ele tem que ser observado quando você trabalha com seleção, aí sim, mas mesmo assim esses indivíduos têm que ser analisados conforme o desempenho dele. Tabela de uma fazenda essa semana. E a produtividade por animal dele caiu de um ano para o outro. Mas a produtividade por hectare dele foi 1 arroba a mais por hectare ano, por hectare. Muito mais interessante. Então o cara faz o número, ele tinha 60 cabeças, foi para 88 no mesmo espaço. Individualmente os animais não foram naquele número extraordinário, mas no geral ele ganhou muito mais dinheiro. O que fecha a conta é dinheiro. O que fecha a conta é dinheiro. Agora, aí você precisa também depois lançar mão, às vezes, de alguma ferramenta para você ter o desempenho final, né? Até por isso, às vezes, a gente precisa de um semi-confinamento, alguma coisa desse tipo na reta final. Mas isso tem que ser pensado sempre a partir do seu sistema de produção. Nesse caso, ele fornecia diretamente para o acabamento num confinamento, num boitel. Entendeu? Ele estava fazendo a recria. Ele só fez a recria e entregou no boitel. Otimizou a recria dele, agora tem mais animais e menos área. E tem um dado interessante aqui no nosso último podcast, volta aí com Ernesto Cousa, que ele fala um dado interessante sobre isso aí. Mas vá lá que eu não vou falar aqui não. Show! Chegando aqui agora para o nosso final do podcast, gostaria de agradecer a essa turma, deixar eles fazerem os agradecimentos, em especial começando o Marcelão. Opa! Eu que agradeço aqui a oportunidade, estamos aqui sempre à disposição para estar com vocês, esse papo sempre é muito construtivo, a gente aprende demais com essa provocação de puxando os temas da pecuária. Eu sou fã do projeto Agrocast, você sabe disso desde o princípio, eu acho que faltava isso aqui, né? E lembrando que nós vamos ter um grande evento agora, né? Talvez quando a pessoa veja o podcast já vai ter passado, mas nós temos o evento da Unagro, que é uma entidade super importante para a nossa Bahia aqui. E todas as vezes, por onde eu consigo, eu sempre faço a propaganda deles, porque não tem fins lucrativos. O objetivo é simplesmente defender e compreender os interesses do produtor. Então, um grande abraço aí para a turma da Unagro,
que levanta essa bandeira tão importante aí para o nosso estado. Mas importantíssimo, Luiz Bahia Neto, que encabeça, só que ele vem com a galera, meu irmão. Luciano Andrade, Marquinho do Leite, Mota. Marquinho do Leite, Mais do leite, né? Marquinho do Feno. Vamos mudar esse nome aí, viu, Marquinho? Ele que vem aqui em breve. Mas importantíssimo. Poxa, bacana, ainda bem que você falou. Um ano aí que foi show de bola, né? Um evento de um ano. E teve lideranças pesadas, Nossa. né, rapaz? Que show de bola. Evento bem organizado. Essa expofeira, né? Voltando também. Graças a Deus tivemos expofeira. Tudo lindo. O negócio tá voltando. Vamos ter Fenagro. É isso Pecuária aí. Baiana. Voltando com tudo. Tem uma perguntinha Pra finalizar. para o senhor. Escolhendo um item para aumentar o sucesso do protocolo. Qual seria esse item que... Hoje, eu acredito que as principais empresas, os principais programas reprodutivos estão muito bem estabelecidos, né? Então, se a gente pegar produto a produto das principais empresas aí, vão estar bem próximos. O que vai diferenciar, primeiro, é o atendimento, mas se eu pudesse ponderar alguma coisa que a gente pode mudar para melhorar, seria uma ferramenta de manejo. Eu acho que a gente ajustar aí a quantidade de animais em cada curral, em cada manga dentro do curral, a forma que a gente prende os animais no brete, né? Da forma que a gente solta, tudo isso a gente já viu mais de uma vez aí, que a gente consegue agregar em resultado, e isso facilita a vida da fazenda. Você imagina você trabalhar o dia inteiro num curral, que a turma tá batendo em vaca, gritando, o cachorro latindo, um clima de tensão alto, né? Às vezes um colaborador já pode ser ríspido com o outro porque não gostou de alguma atitude. Como que a gente chega no final do dia? Agora o outro cenário, a gente já está trabalhando lá, traz um lote por vez, processa o lote, solta, pega outro. Poucos animais, se a gente tem poucos animais, tem muito menos risco de algum acidente, ninguém grita, uma pessoa basicamente fica responsável pelo embute lá. Final do dia, como que a gente chega em casa? Então, se eu pudesse levantar uma bandeira, seria a bandeira de um manejo mais racional, que isso traz benefício para nós e para os animais. Quem no final do dia, a gente está aqui até agora, mas quem no final do dia paga a nossa conta é o boi, é a vaca. Então não tem por que a gente maltratar quem nos dá o alimento. Satisfação imensa em conhecê-lo. Obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast e o serviço feito durante a semana inteira aí nas fazendas. Parabenizar a Berimbau AgroReps também, em nome de Marcelo, que está aqui, por oferecer isso para a pecuária, que mais empresas e mais pessoas façam o mesmo pela nossa pecuária baiana, pela pecuária brasileira, para a gente melhorar cada vez mais os nossos números. Muitíssimo obrigado. Uma consideração final aí do amigo. Somente Agradecer todos vocês pelo convite. Obrigado, Marcelo, pela semana maravilhosa. Em meu nome, pessoal, primeira vez que eu venho a trabalho aqui, em nome da Global Gen. Já vamos marcar a próxima, porque eu quero e vou voltar aqui, porque gostei demais da pecuária baiana, da forma que nós fomos tratados. Muitas pessoas aí muito animadas com pecuária, querendo crescer, desenvolver. E é muito feliz quando a gente tem uma semana extremamente produtiva e divertida e com um GMD grande. Mas eu prometo voltar pro CrossFit, academia, para a próxima vez tá um pouco mais enxuto, porque a turma trata a gente bem demais aqui. Aqui é Marcelo, que é magro. Eu queria falar a maioria aqui, né? Então, aqui, se fosse um programa de seleção, ele já tá descartado já. Pois é, então estamos aqui finalizando mais um episódio, né? Mais um episódio, tá? Agradecer demais a todos os nossos parceiros para essa segunda temporada, começando com tudo, sempre falando de quê? Manejo. Já que a gente teve, né, tanta demanda do manejo na primeira temporada, a segunda temporada começando com tudo no manejo, tá bom? E negócio fechado? Negócio fechado. Valeu!